Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal e a gente vai aí com a classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 18 de novembro e a gente vai trazer aí, tem rodada no meio de semana, você vai saber como é que tá seu time, se ele tá bem, se ele tá mal. Vamos lá na briga pelo título lá em cima. Flamengo tem 71 pontos, Palmeiras tem 68, é o segundo colocado. Essa derrota do Palmeiras para o Santos custou caro para o Palmeiras, hein? Ambos têm 21 vitórias. Ou seja, né? A diferença de 3 pontos aí. Eles têm que torcer para o Flamengo tropeçar aí no Fluminense, o Palmeiras batendo vitória e tentar buscar o Flamengo aí. O terceiro colocado é o Cruzeiro, tem 64 pontos, briga pelo título ainda? Briga, só que tá complicadinho pro Cruzeiro, hein? 64 pontos, tá bem atrás, né? São 7 pontos do líderes e ainda tem 3 vitórias a menos, complicado. Mirassol é o quarto colocado, 59 pontos. O Mirassol, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo estariam aí na Libertadores. O Bahia é o quinto colocado com 53, o Botafogo tem 52. Esses iriam para a repescagem da Libertadores, né? E tem a Sul-Americana, que tem o Fluminense, o Bragantino, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama e o Ceará. 13º, Corinthians, 42 pontos. 14º, Grêmio, com 40 pontos. Atenção a partir do Grêmio. Apesar que eu acho que até o Corinthians pode estar complicado, mas se o Corinthians estiver complicado, a gente tem que complicar também o Vasco da Gama, a gente tem que complicar o Ceará, né? Ambos têm 42 pontos. Vamos esquecer o Corinthians por enquanto, essa turma do 42. Mas a partir do Grêmio, o Grêmio com 40 pontos, 10 vitórias. O Internacional, 15º, com 37 pontos, 9 vitórias. 16º, primeiro fora da zona da degola, é o Santos, com 36 pontos e 9 vitórias. Na zona da degola está o Sport Clube Vitória, 35 pontos, apenas um pontinho do Santos. O Vitória tem 8 vitórias do campeonato, uma a menos do que o Santos e um ponto a menos do que o Santos. Ou seja, se o Santos perder para o Mirassol e o Vitória empatar com o Palmeiras nessa rodada de mês de semana, o Santos continuará fora da zona da degola, porque o Juventude com 32 pontos não conseguirá alcançar o Santos, que já tem 36, né? Iria a 35. E o Fortaleza, 19º, com 31 pontos, ele está a 5 pontos de sair da zona da degola, está com 2 vitórias a menos do que o Santos. Tá complicada a coisa para o Fortaleza. E o Sport já está rebaixado, tem 17 pontos apenas. Vamos aos jogos que vão aí acontecer neste meio de semana. Hoje tem Botafogo e Sport, né? O Sport já era e o Botafogo tá aí na classificação. Deixa eu buscar novamente o Botafogo lá para ver o que acontece aí com o Botafogo. O Botafogo tem 52 pontos. Se ele ganhar esse jogo, ele vai a 55, rouba a vaga ali do Bahia, sai do sexto, vai para o quinto lugar. Então não é um joguinho qualquer para o Botafogo, não. Ele precisa da vitória, né? Amanhã, jogos válidos aí pela rodada 37, olha aí, por causa da final da Libertadores, né, a rodada 37 vai vir agora, já amanhã, às 7h30 da noite, Palmeiras e Vitória. E atenção então aí o torcedor baiano, o torcedor paulista, porque esse jogo é importantíssimo. Por quê que esse jogo é importantíssimo? Porque o Palmeiras precisa da vitória para tentar buscar o Flamengo. E o Vitória da Bahia precisa vencer o jogo também para tentar passar o Santos, né? Ele joga às 7h30 da noite. Se ele ganhar o jogo, ele coloca o Santos na zona de rebaixamento. Jogo importantíssimo. Vou assistir esse jogo, se Deus quiser. Palmeiras e Vitória. E vou te falar, né? Jogo que vai ser duro, mas
dou o palpitinho aí no Palmeiras. Você que gosta de fazer aquela fé, Palmeiras deve vencer aí. Palmeiras muito forte, com todos os seus titulares, mordido por causa da derrota. O Vitória vai ter que ganhar o jogo, né? Porque aí ele põe o Santos na zona de rebaixamento. Se ganhar, se empatar, não põe, né? O Santos, por sua vez, vai jogar sabendo o que aconteceu já, porque joga no mesmo dia, mas vai jogar sabendo, é pela rodada 34, a rodada normal. Teremos Fluminense e Flamengo, primeira atenção nesse jogo, é o Fla-Flu. O Flamengo vai saber o que aconteceu também no jogo do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha o jogo, ele passa o time do Flamengo e assume a liderança. E o Flamengo vai jogar sabendo, vai estar com um jogo a menos. Esse é o jogo a menos dele contra o Fluminense. Se ele empata, ele retoma a liderança. Ou seja, o Flamengo vai saber o que acontece no jogo do Palmeiras e poderá jogar até pelo empate para reassumir a liderança, que poderá ser tomada provisoriamente às 7h30 da noite aí pelo Palmeiras. Fluminense e Flamengo às 9h30 da noite. O Santos joga com o Mirassol também às 9h30 da noite, joga na Vila Belmiro, sabendo o que está acontecendo lá com o Vitória também, né? Se o Vitória ganha, o Santos vai enfrentar o Mirassol na zona de rebaixamento, já o Santos, e aí um empate tiraria o Santos da zona do rebaixamento. Uma vitória ficaria melhor ainda se vence o Mirassol. Temos aí que acompanhar esses jogos, porque Santos e Mirassol, um jogo muito importante também para a equipe do Santos e para a equipe do Mirassol, que está brigando lá em cima. O Mirassol se perde para o Santos, pode até aí se complicar na classificação direta para Libertadores. Este jogo acontece 9h30 na Vila Belmiro. Amanhã também, pela rodada do Brasileirão, tem o Grêmio e o Vasco da Gama, as duas equipes aí precisando da vitória, né? O Grêmio, se a gente for olhar, é o 14º, o Grêmio tem 40 pontos, e o Vasco da Gama é o 11º com 42. Se o Grêmio ganha o jogo em casa, vai a 43 e começa já a se livrar desse negócio de estar próximo à zona do rebaixamento. E caso as duas equipes empatem, é ruim para o Grêmio, que só vai a 41, e é bom para o Vasco, que já vai para 43. Jogo difícil também aí, Grêmio e Vasco da Gama. Esses jogos acontecem amanhã. Na quinta-feira teremos aí o Juventude na zona da degola pegando o Cruzeiro, jogo de vida ou morte para o Juventude, e também é um jogo duro porque o Cruzeiro precisa vencer se quiser continuar sonhando com o título e também se quiser se manter lá no próximo ali a briga pelo G4, né? O Cruzeiro que está na briga pelo título, está no G4, o Cruzeiro tem 64 pontos, né? Quem está fora do G4 tem aí 53, mas não pode facilitar porque ainda restam 5 jogos, é um jogo duro para o time do Juventude. O Juventude que tem que ganhar o jogo para poder sonhar em escapar da zona da degola. O Juventude ganhando vai a 35 pontos, não sai nem com a vitória, nem vencendo o jogo ele sai, mas ele alcançaria o Vitória em número de pontos, se o Vitória perder para o Palmeiras, e passaria o Vitória em números de vitórias, que ele já tem hoje uma vitória a mais e teria 2 a mais, e encostaria ali, ficaria, se ele vence, com 35 pontos, sendo o primeiro na zona do rebaixamento, jogo importante para o Juventude. Teremos o Corinthians e o São Paulo, o clássico, né? A vitória também seria interessante para as duas equipes. Por enquanto o Corinthians ainda não corre riscos altíssimos de rebaixamento, mas se perde o jogo para o São Paulo e o Grêmio já ganha, a coisa já complica. Teremos o Ceará contra o Internacional, esse jogo acontece na quinta-feira, 9h30 da noite. O Ceará tem 42 pontos, o Inter está com 37, o Inter sim está no desespero, hein? 37 pontos, se ele perde esse jogo, tá complicada a coisa para o Inter. Ceará e Inter, o Inter está pedindo para ir para a zona do rebaixamento, ou para ficar mais próximo a ela. Esse jogo acontece 9h30 da noite, na quinta-feira, fechando essa rodada, né? Para você que gosta de fazer uma fezinha, eu vou te falar aqui, né, o que eu acho que pode vir a acontecer. Botafogo Sport, acho que o Botafogo ganha, com dois gols de diferença aí, 2-0, 3-1, sei lá. O Botafogo vence.
Palmeiras também vence por 2 gols de diferença a equipe do Vitória. Esse jogo acontece amanhã. O Fla-Flu pode dar aí Flamengo ou empate. O Fla-Flu, né? Fluminense e Flamengo pode dar Flamengo ou empate. Santos e Mirassol pode dar Santos ou empate. Grêmio e Vasco, o Grêmio tem que ganhar o jogo, pode dar Grêmio ou empate, né? Juventude e Cruzeiro, para mim, dá Cruzeiro ou empate neste jogo. Bahia e Fortaleza, jogo duro também aí para a equipe do Fortaleza. O jogo acontece na quinta-feira, 6 horas da tarde, né? Pouco antes do jogo do Corinthians e São Paulo. Bahia e Fortaleza. Fortaleza precisa ganhar ou já pode começar a dar adeus aí a Série A. Jogo duro para mim da Bahia ou empate. Corinthians e São Paulo da Corinthians ou empate. Ceará e Inter para mim da Ceará ou empate. Estes são os palpites para você que gosta daquela fezinha. E aí, o seu time está na zona da degola, está na zona do rebaixamento, seu time está brigando pelo título, está brigando pela Libertadores, seu time está brigando para classificar para a Sul-Americana, seu time é aquele que vai ficar ali, que não vai cair e também não vai para a Sul-Americana. Comenta aí, comenta também da onde você está falando para mim te mandar um abraço no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe o like que é muito importante a sua participação. Um abraço forte e até a próxima, se Deus quiser.